Hoje o experimento é sobre a eletrólise da água em duas situações. A primeira situação eu faço uma eletrólise sem um metal e a segunda eletrólise eu faço com um metal, que é tirando a ferrugem de um e colocando em outro, que no caso é metal de sacrifício. Eu tenho água, a água eu vou adicionar sal, que vai ser o sal NaCl, sal de cozinha. Por que eu adiciono sal de cozinha? Porque a água ela é um eletrodo, só que é um eletrodo fraco. O que é um eletrodo? Eletrodos são substâncias que têm a capacidade de, em dissociação ou em ionização, liberar íons positivos e negativos. No caso é o cátion e o ânion. Eu já adicionei o sal, fiz a mistura, o soluto já foi dissolvido no solvente, no caso. Tenho aqui uma associação em pilhas do lado positivo e lado negativo, que no caso é o cátodo e o anodo. O cátodo vai atrair cátion e o anodo ânion. O anodo vai atrair, que é de polo positivo, vai atrair ânion, que é de polo negativo. E o cátodo, que é o polo negativo, atrai elementos cátion, que é o polo positivo. Quando eu faço essa eletrização desses polos, a água ela vai começar a ter um tipo de borbulha do lado negativo, que no caso é o lado do anodo. Por quê? Como a água está sendo dissociada, o hidrogênio ele passa a ser atraído pelo lado negativo, que é o anodo, que é o cátodo no caso. Quando ele passa a ser atraído por esse polo, ele começa a subir essas bolhas. Essas bolhas é o gás hidrogênio. Se a gente usar o fogo, alguns estralos são escutados. Caso não escute, é por conta da quantidade de hidrogênio que é liberado e não é possível escutar um som mais alto. E do outro lado não tem muita borbulha, porque é o lado que seria a liberação do oxigênio. Mas não é liberado oxigênio, por quê? O lado que libera hidrogênio é que eu tenho água, H2O e NaCl. Nessa dissociação, o que acontece? O H2O ele vai liberar o hidrogênio, porque ele tem uma filia maior pelo polo. E o outro lado vai liberar gás de cloreto, que eu vou explicar isso no papel. Por que não libera o oxigênio? Porque o oxigênio está na forma de hidroxila. E a hidroxila não tem a filia muito grande pelo o polo que o cloreto ele é atraído. Eu vou explicar isso no papel. E quando eu faço essa reação usando metais, que é a situação 2, eu coloco o metal no lado negativo e coloco o metal de sacrifício do lado positivo. O lado negativo é liberação e atração do hidrogênio, e o lado negativo, o lado positivo no caso, é a atração do oxigênio. Quando eu coloco esses dois e faço a associação, o metal enferrujado ele começa a criar borbulhas assim como antes, sem o metal. Essa borbulha é o processo de desoxidação do ferro. Ele desoxida esse ferro que está com o óxido e o outro, que é o metal de sacrifício, começa a oxidar. Bom, aqui a explicação teórica, no caso, da situação 1, que foi a eletrólise da água sem o metal. Como é que ocorre? Ocorre da seguinte maneira. A gente tem o H2O mais o sal NaCl. Esses dois foram associados, tá? Com a eletricidade, eles vão ser dissociados. Aí a gente tem a linha de preferência do ânion e do cátion, que é do lado do anodo e o cátodo. Os oxigenados, que é o sulfato 2- e o nitrato menos, o flúor, eles são menos preferenciais. Aí temos a hidroxila e os outros demais ânions são os de maior preferência entre esses daqui. O cátion é o mesmo esquema nessa linhazinha. O hidrogênio ele tem uma preferência maior do que esses daqui, que é a família 1 e a família 2A, que são os metais, os alcalinos terrosos e os alcalinos no 1 e o alcalino terroso no 2. O alumínio 3+,
o hidrogênio e os outros demais cátions. No cátodo, vai ter a preferência qual desse a gente tem separado: o sódio, o hidrogênio, o cloro e a hidroxila. Vamos saber quem vai ser associado em cada polo como preferência. O cátodo, que é o lado positivo, a carga positiva, ele vai dar preferência ao Cl. Por que o Cl não a hidroxila? Porque o Cl ele se enquadra nos demais ânions. Então, a gente vai colocar ele dentro do cátodo. Ele vai ser atraído e o hidroxila não. O anodo, ele vai ser atraído pelo hidrogênio. O hidrogênio, ele vai ser atraído do que o sódio, que se encontra na família 1A. Eles são atraídos e vão ser liberados. No anodo, libera o gás hidrogênio e no cátodo libera o gás cloreto. Já aqui, sobrou o sódio e a hidroxila. Eles se juntam e formam hidróxido de sódio. Esses dois são liberados e o hidróxido de sódio fica na cuba, que é o restante. Essa é a relação que acontece na situação 1.